Oi, turma! Vamos começar então hoje o capítulo 3 de Ciências. Já que nós estamos trabalhando 5 sentidos sobre o corpo humano, vamos fazer uma revisão do que nós já aprendemos até aqui. No capítulo 1, nós aprendemos sobre o sentido do tato, né? Que tem como principal órgão do corpo humano a nossa pele. Por meio do tato, nós podemos sentir as sensações do frio, do calor, o suor. A nossa pele, quando tá muito frio, os pelos se arrepiam, tudo bem? Por meio do tato também nós podemos sentir o carinho, o toque, o abraço apertado, mas também podemos sentir a dor de um machucado, de uma queimadura, tudo por meio desse sentido chamado tato, que tem como órgão principal a pele, que é o maior órgão do corpo humano, pois está sobre todo o nosso corpo. Depois, na unidade 2, nós aprendemos sobre 2 sentidos, o olfato e o paladar. O olfato tem como principal órgão o nariz, né, as cavidades nasais, e o paladar como principal órgão a língua, não é nem a boca, é a nossa língua, que por meio das papilas linguais, que são as microbolinhas que tem na nossa língua, nós podemos captar diferentes sabores, né? Nós até aprendemos que o olfato e o paladar estão diretamente relacionados. Eu acredito que você tenha feito na sua casa a experiência dos diferentes sabores de suco ou de frutas e você observou que sem sentir o cheiro, você não consegue sentir direito o sabor. Fica muito mais fácil identificar um sabor quando nós podemos sentir também o cheiro. Então, hoje no capítulo 3 de Ciências, nós vamos aprender sobre o sentido da audição. Você aí na sua casa tá me escutando bem? A minha voz tá chegando aí aos seus ouvidos? Você sabia, e eu tenho quase certeza que sim, que você só consegue me ouvir porque você tem esse sentido aí da audição. E é por meio dela que nós podemos captar os diferentes sons de um ambiente. Quando nós estamos na rua, por exemplo, na escola, num restaurante, a gente não escuta somente um som. Nós escutamos vários sons, vários barulhos ao mesmo tempo, né? Assim como o cheiro também. Na escola a gente sente cheiro de lanche, a gente sente cheiro do produto de limpeza, do perfume do amigo, às vezes do suor, do pum, vários cheiros ao mesmo tempo. Só que o nosso olfato, ele vai se adaptando ao cheiro que estiver mais próximo da gente e aquele que for mais forte também. Assim é a nossa audição. Ela vai se prender, vai prestar mais atenção no som que estiver mais próximo ou mais forte, certo? Então, da mesma forma que o nosso olfato, ele prende a atenção em um determinado cheiro, a nossa audição também prende a atenção num determinado som, mesmo que no ambiente tenham vários outros barulhos, tudo bem? Então, abra sua apostila na página 120 e 121 de Ciências. Vamos começar o capítulo 3, que se chama Sons ao meu redor. Bom, crianças, então vamos começar observando com muita atenção esses desenhos que estão aí na abertura da unidade 3. Onde essas pessoas estão, o que eles estão fazendo, veja aí na sua casa. Tem 2 meninos num piquenique, uma menina ouvindo música, tem uma abelhinha aqui, ó, pronta para pousar na flor, tá vendo? O que mais? Um carro, ó, o barulho do motor do carro, vrum! O motorista também está buzinando, bi, bi, bi. Que mais? Tem 2 pessoas que estão conversando em língua de sinais, que aqui no Brasil é chamado de Libras. Provavelmente essas 2 pessoas são deficientes auditivas, são surdas, então por não escutarem os sons do ambiente, elas desenvolveram essa forma de se comunicar através dos sinais, tá? Por exemplo, esse sinal que eu tô fazendo aqui, ó, é a letrinha O e a letrinha I, que representa oi na língua de sinais, certo? Então é assim que as pessoas surdas se comunicam, através das libras. Então vamos para as questões aqui ao lado. Número 1. Que sons podem ser ouvidos nesse ambiente? Então a Pro acabou de falar, ó, o som do violão, tá vendo, ó, o sinalzinho de música,
A menina também está ouvindo música pelo fone de ouvido, barulho dos insetos, no caso da abelha, o motor do carro, a buzina também. Provavelmente o som do vento batendo nas folhas das árvores, isso também dá para se ouvir. Questão número 2. Você consegue identificar quais sons são naturais e quais sons você considera artificial? Primeiro vamos saber o que é isso. O som natural é aquele que vem de alguma coisa da natureza, como por exemplo o som do vento, o som dos animais, o som da fala das pessoas também é algo natural. E os sons artificiais é aqueles que vêm de coisas que foram criadas por seres humanos, como por exemplo o carro. O carro ele não é uma coisa natural, ele foi criado pelo ser humano. Então a buzina, o motor, são todos sons artificiais, tá? O som do violão também é artificial e vários outros que nós podemos ver. Número 4, vamos ver aí com a Pro. Existe algum risco para a audição da menina que está ouvindo música com sons de ouvido? Sim! Se nós escutarmos com frequência música muito alto no fone de ouvido, isso vai prejudicar a nossa audição. Não pode ouvir música alta, assistir vídeo muito alto com fone direto no ouvido, porque isso com certeza vai prejudicar. E a questão número 5, você costuma prestar atenção nos sons ao seu redor? Você presta atenção nos sons que você escuta aí na sua casa, na sua rua, quando nós estávamos na escola? Na escola, os diferentes sons que você escutava, o barulho do sinal, das crianças conversando quando tinha hora do recreio, dentro da sala de aula, a troca de conversas entre os seus colegas, são diferentes sons que nós podemos observar aí nos ambientes, certo, crianças? Então vejam aí nessa abertura que tem várias situações diferentes que emitem diferentes sons. Vamos para a próxima página 122, está assim. Passeios dos sons. Aqui tem uma proposta de atividade prática que nós faríamos se estivesse na escola. Vocês iam caminhar junto com a Pro por vários ambientes da nossa escola, a quadra, o pátio, nós íamos passar na porta de outras salas de aula e vocês iam observar os diferentes sons da nossa escola, do nosso colégio. Se tivesse alguma sala de educação infantil no parque, qual barulho que as crianças fazem ali. Então vocês iam ter que ficar atento a todos os barulhos, mas vamos relembrar aí, tenta lembrar. Imagina que você está na nossa escola, está andando, está fazendo de fato esse passeio com a Pro pelo Colégio Filomena. Então vamos lá. Que sons você percebeu durante o passeio? Então alguns sons que nós podemos lembrar lá da nossa escola. O som das crianças brincando no parquinho. O som das crianças conversando, às vezes até gritando, né, na hora do recreio. Passando pela sala, o som da voz dos professores dando aula, a voz das crianças conversando e falando também sobre a aula. Qual outro som? Se nós estivéssemos passando pela piscina, a voz do professor ou da professora de educação física, o barulho das crianças brincando na água, o som do sinal, o som da tia passando a vassoura no chão para limpar a escola. Se passássemos pela porta do banheiro, o som da descarga, da torneira aberta para alguma pessoa lavar a mão. Que mais? Qual outro barulho? Deixa eu pensar. O som da tia vem na cantina, mexendo nos pacotes de salgadinho ou alguma outra embalagem de alimento. São vários sons que nós podemos observar na escola, né? Questão 2. Qual é o som mais comum na escola? O som mais comum na escola é a fala das pessoas, certo? Risadas, conversas das crianças, dos funcionários. Questão número 3. Existem mais sons naturais ou artificiais? Lembra que eu já expliquei que som natural é aquele que provém de coisas da natureza. Por exemplo, o som de uma cachoeira, daquela queda forte de água da cachoeira, o som do mar, as ondas do mar é um som natural, o som do vento é um som natural, a voz das pessoas também, né? Então aqui, existe mais som natural ou artificial?
No nosso colégio existem sons artificiais, muito. O barulho da embalagem do salgadinho é um som artificial, porque o salgadinho foi criado pelo ser humano. O barulho do sinal também é um som artificial. Porém, o som que é mais comum é da voz das pessoas, a voz das crianças. Então, o que é mais comum lá é o som natural da voz das pessoas. Questão número 4 está assim. Na sua opinião, como as pessoas surdas conversam? Então, a Pro já explicou um pouco sobre isso, né? Que as pessoas surdas, elas não escutam, vocês já sabem disso. Então, por não escutar, elas não aprenderam a falar, certo? Então, elas conversam por meio da linguagem de sinais. Oi, tudo bem? Elas não falam, né? Por exemplo, ó. Isso é uma pergunta. Oi, tudo bem? E tem vários outros sinais agora, mas para se comunicar com essas pessoas surdas, você tem que se especializar, você tem que aprender a linguagem delas, certo? Então, página 123 de Ciências, agora. Ouvindo o mundo, acompanha a leitura aí na sua apostila. As orelhas são os órgãos da audição, sentido pelo qual captamos e identificamos os sons. Assim, sabemos se um som é fraco, como do vento, som suave, o vento batendo nas árvores, ou forte, como uma furadeira, por exemplo, tem um som muito forte. Um som grave, grosso, como a buzina de um caminhão, ou agudo, como o latido de um cachorro pequeno, de pequeno porte. Na orelha também estão os órgãos do equilíbrio, que nos permitem perceber a posição do nosso corpo. É por isso que quando brincamos em um balanço, mesmo de olhos fechados, sabemos se estamos indo para frente ou para trás. Então, a nossa orelha, além dela ser o órgão responsável por captar os diferentes sons, né, de um ambiente, o órgão responsável pela nossa audição, também é o órgão responsável por nos dar equilíbrio e por nos dar a noção do sentido do nosso corpo. Feche os seus olhos agora. Mesmo com os olhos fechados, você consegue sentir o seu corpo. Feche os seus olhos, todo mundo com a Pro. Sinta o seu corpo. Você está sentado, você está de pé, você está com as pernas para baixo, para cima, as pernas cruzadas. Se balance agora para frente e para trás. Você só consegue ter esse sentido de que o seu corpo está indo para frente e o seu corpo está indo para trás por conta desse sentido do equilíbrio que tem aqui nas nossas orelhas, tá? Então, vamos observar aqui a questão número 1, que tá assim. Converse com a turma a importância da audição nas situações abaixo. Então, aqui na primeira situação, o menino tá prestes a tomar uma bolada e a menina grita, cuidado! Se ele escuta, o que ele vai fazer? Abaixar, se proteger para não tomar a bolada. Se ele não escutar, se ele não prestar atenção no que a menina diz, o que vai acontecer com ele? Vai tomar a bolada, vai se machucar. Então, olha a importância da audição. Aqui ao lado, o menino se machucou e está chorando, o menininho pequenininho. A mãe, ao escutar o choro do filho, vai ajudá-lo, vai socorrê-lo. Aqui nessa outra imagem, o homem está passando pela rua e o cachorro dá um baita de um latido. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Eu tava andando na calçada, passando perto de um portão e de repente aquele latido, quando eu olho para um lado, um cachorro enorme. Então, o que você faz numa situação dessa? Você vai se afastar do portão, né? Para não correr o risco de ser mordido. Então, olha só, se não fosse a audição aí, você poderia ter um risco muito grande. E na última situação, a moça estava lá no banheiro, pronta para tomar banho e trim, o telefone começou a tocar. Ela escutou o toque do telefone, teve que sair correndo para atender. Então, olha a importância da audição nessas 4 situações diferentes. E em várias outras, né? Se você está numa aula de educação física, jogando futebol, você precisa estar atento aos seus amigos, gritando o seu nome para você passar a bola, para quem você deve, para onde você deve jogar a bola. Então, a nossa audição ela é extremamente importante. Na nossa aula, dentro da sala de aula,
Você deve manter a sua audição sempre atenta à explicação da professora, ao que os seus amigos falam sobre o que nós estamos aprendendo, o que eles já sabem, o que eles aprenderam na sala de aula, certo? Vamos para a página 124 de ciências. Agora uma atividade bem legal que se chama Que barulho é esse? Bom, então na página 124 está assim. Que barulho é esse? Seguindo as orientações da professora, brinque de adivinhar o que está nas latas, conforme o som produzido. Você precisa de... Vamos ler comigo esse texto instrucional com as instruções de como fazer essa atividade? 5 latas vazias de achocolatado ou leite em pó. Eu não tenho 5 latas, eu tenho somente uma, mas eu vou tirando os objetos sem vocês verem e vocês vão adivinhando. Materiais como areia, pedacinhos de madeira, pedrinhas, etc. Folhas do encarte 2, da página 165. Quais são essas folhas? Vai lá no final da apostila, na página 165. Essa folha aqui, não arranque, deixe na apostila, tá bom? E aí aqui vocês vão anotar, ó, registre suas respostas nos espaços. Que som é esse? Lata 1. A primeira vez que eu balançar a lata, o que você acha que tem dentro? Você vai colocar o que você acha que é, assim que eu balançar, tá bom? Depois a segunda vez, lata 2, o que você acha? Terceira, quarta, quinta vez, vai anotando o que você acha. Depois eu vou mostrar de fato o que era, tá bom? Então, na verdade, eu já vou mostrar agora pra vocês o que tem em cada um. Esses materiais que tá dizendo aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho à minha disposição. Eu separei aqui algumas, deixa eu mostrar pra vocês. Algumas conchinhas, não sei se dá pra ver, ó, tá? Vou colocar as conchinhas dentro da lata, tudo bem? Também separei aqui, ó, feijão, tá bom? Dá pra ver? Feijão. Arroz, certo? O cravo, não sei se todos sabem o que é o cravo, mas ele é utilizado muitas vezes em cima do beijinho, aquele doce de aniversário, cravo, tá? E umas pedrinhas de plástico, ó. Pedrinhas de plástico, certo? Então, são esses os objetos que eu vou colocar dentro das latas. Na hora que eu balançar, vai estar escondida, fechada, você vai ter que adivinhar qual é o som, qual é o objeto que tá aqui dentro e anota lá naquela cartelinha que eu acabei de mostrar pra vocês, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Lata 1, escute. Anota lá na sua tabelinha o que você acha que tem dentro da lata 1, ó. Anota aqui, tá bom? O que você acha que tem. Vamos pra lata 2. Lata 2, eu já troquei o que tem aqui dentro, ó. O som um pouco parecido, mas não é a mesma coisa. Você acha que é o quê? O feijão, as pedrinhas de plástico ou o arroz? Vai lá na sua apostila e marca o som 2, lata 2. Pausa o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o que tinha, mas não veja antes de ter anotado, tá? Veja se vocês acertaram, ó. As pedrinhas de plástico nessa lata 2. A lata 1 eu não mostrei, como eu já tirei, era feijão, tá? Quem anotou na lata 1 feijão acertou. A lata 2, deixa eu mostrar aqui. São as pedrinhas de plástico, tudo bem? Vamos pra lata 3. Vamos lá, criança, presta atenção, lata 3, ó. Tá confuso, né? O som tá muito parecido. Vou fazer devagar, ó. O que você acha que tem aqui dentro? Que som que é esse? Pausa o vídeo e anota lá na sua apostila. Lata 3. O que você acha que tem na lata 3?
Eu vou mostrar, mas só veja depois que você escreveu. Na lata 3, olha só. Cravos. Deixa eu mostrar assim. São os cravinhos. Certo? E aí, você acertou ou errou a lata 3? E a lata 1 e 2, como você foi? Vamos para a próxima. Quarta lata, crianças, ó. Tentem escutar aí em casa, ó. E aí, o que você acha que é? Pause o vídeo e escreva lata 4. O que você acha que tem aqui dentro? Pause o vídeo aí. Agora eu vou mostrar o que tem aqui dentro. É o arroz. Você acertou ou você errou a lata 4? Agora a última lata, lata 5, ó. Pause o vídeo e escreva o que você acha que tem na lata número 5. Pause o vídeo agora. Para quem já escreveu, vamos ver o que tem na lata número 5. São as conchas. Você acertou? Espero que você tenha gostado dessa atividade, hein? Bom, agora que você já anotou os 5 sons que você escutou aqui na lata, vamos responder a questão número 1. Você conseguiu identificar o som de quantas latas? Então, quantas latas você acertou que tinha dentro antes de eu falar ou de eu mostrar o que tinha? Coloque a sua resposta na questão número 1. Número 2. Você achou difícil usar somente a audição para descobrir o som? Por quê? Na sua opinião, foi difícil saber o que tinha dentro da lata utilizando somente a audição, sem poder ver o que tinha dentro? Se fosse eu fazendo, eu ia achar um pouco adivinhar o que tem dentro sem ver, só ouvindo. Por quê? Porque na lata de alumínio o som ficou muito parecido. Então, para distinguir qual que era arroz, qual que era feijão, qual que era as conchinhas, ficou um pouco complicado porque o som ficou parecido. E sem a visão ficou um pouquinho mais difícil. Mas é uma resposta individual, coloque a sua na questão 2. Tudo bem? Vamos então para a página 125, sons naturais e artificiais. Vamos lá, página 125 de ciências. Os sons naturais são aqueles produzidos por elementos da natureza, como a voz humana, a minha voz é um som natural. Os sons emitidos pelos animais, então o latido do cachorro, o miado do gato, certo? O som de qualquer animal é um som natural, porque eles são da natureza. As folhas sendo levadas pelo vento, o estrondo de um trovão, barulho forte de um trovão, é um som natural, porque é da natureza. Já os sons artificiais, eles são produzidos por objetos criados pelas pessoas, objetos que foram criados, que foram inventados por pessoas, por seres humanos, como o motor dos automóveis, a buzina, os apitos, os instrumentos musicais, o barulho da bateria, da guitarra, do violão, da flauta, tudo que foi criado pelo ser humano, o som emitido é um som artificial, certo? A questão número 1 tá assim. A questão número 1. Ouça atentamente as instruções da professora. Depois, represente com palavras o som que você ouviu e classifique-os como natural ou artificial. Então, nessa tabela, ó, representação com palavras. Eu vou colocar ao vivo para vocês escutarem um som, por exemplo, assim, se for o barulho de um motor de carro, vocês vão representar com o som vrum, certo? E vão anotar o som vrum. E aqui a classificação, ele é natural ou ele é artificial? Vocês vão anotar aqui embaixo. Isso nós faremos ao vivo, tá bom? Então, já já a gente conversa.